Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós acabamos de sair de uma série de mensagens nos Salmos, aprendendo a orar com os Salmos, e faltam apenas 7 encontros para que a gente encerre a nossa temporada desse ano. Lembrando que em dezembro nós não gravamos vídeo, né? Nem em dezembro, nem em janeiro. Ok? Então, por isso, temos apenas 7 pela frente. Então, como a nossa série de Salmos estava bem legal, eu decidi pegar um Salmo para a gente usá-lo. Então, nós só falaremos de um Salmo agora, esses 7 encontros. Um Salmo que você conhece, porque é o Salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo mais lido, o Salmo mais citado de toda a Bíblia. E a grande questão é, será que sabemos o que estamos citando, como estamos citando e por que estamos citando? Pois é, eu espero que nessa série de mensagens o Senhor possa falar no nosso coração e que o Salmo 23 fale mais uma vez ao nosso coração. Então, nós começamos pelo primeiro verso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Numa tradução bem literal, seria Senhor meu pastor, não sentirei falta. Algumas coisas aí do hebraico deixam, na tradução se perde, né? Então, por exemplo, o artigo inicial, o, não tem, mas a gente coloca porque no português faz todo sentido. O que é aí um verbo, né? Vira e mexe, não aparece, então nós temos que colocar. Deuteronômio 6,4, que eu lembro de cabeça agora, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Esse não existe, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had, não tem esse E aí a gente coloca para fazer sentido a frase, ok? Então todo mundo coloca esse mas o original e tradução literal seria Senhor meu pastor, não sentirei falta, né? Então nós traduzimos aí como o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse E também não tem, mas nós acrescentamos para a frase fazer sentido e faz sentido com o que o salmista quer dizer. Primeiro que é um salmo de Davi, né? Isso ninguém discute, o Salmo 23 é um salmo de Davi, e a gente precisa lembrar que Davi, ele era um pastor. Então quando ele começa dizendo que o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo que eu sou o pastor, mas diante do meu Deus eu sou apenas uma ovelha. Ele é o verdadeiro pastor, né? E aí eu trouxe algumas características do pastor, e obviamente nessa série de mensagens nós vamos agregar mais valores a este símbolo do pastor, a esse símbolo da ovelha também, mas hoje eu trouxe alguns aqui, que os pastores, eles cuidavam de um rebanho, né? De um certo tanto de ovelhas, e para alguns era tudo que eles possuíam, era aquilo, então eles tinham que tomar a conta de uma forma bem especial, porque às vezes a família dependia daquilo para sobreviver. No final do dia, né, então os pastores pegavam, levavam essas ovelhas para pastarem, né, para se alimentarem, depois no final do dia eles retornavam. Se por algum motivo eles não conseguiam chegar antes do anoitecer, era um problema, porque à noite a ovelha ela fica desorientada, ela fica perdida, então ela precisa do seu pastor. Então o pastor vem à frente com a sua vara, o seu cajado, vai conduzindo, dando proteção e colocando elas no caminho, dando orientação para que elas não se percam na volta, mas cheguem tranquilos ao seu destino. Então quando chega em casa, elas são colocadas num curral, né, num ambiente onde tem outras ovelhas de outros pastores. E isso é muito interessante, né? Porque por mais que você saiba quantas ovelhas você tem, no meio de tantas ovelhas, quais são as suas? Pois é, ao amanhecer, então, o pastor começa chamando as suas ovelhas pelos nomes delas, né? E elas vêm saindo, a ovelha escuta a voz do seu pastor, reconhece que é o seu pastor que está chamando-a, então ela acompanha aquela voz conhecida, né? E com certeza você já está fazendo vários links com João 10 e na sua cabeça aí, pode fazer, fique à vontade.
e através da voz do pastor ele reúne o seu bando e vai para o campo para procurar pastagens, para procurar águas tranquilas, para que as ovelhas então possam ter uma excelente refeição, para que a sua lã, né, seja muito boa, de boa qualidade, para que isso sirva de sustento. Certo. Vamos pensar então no que Davi fala para Saul quando ele está vendo um filisteu, né, enfrentando todo o exército de Israel e ninguém se levantando contra, na verdade todo mundo com medo daquele gigante, né, do Golias, uma história extremamente conhecida. E o rei Saul fala assim, que isso, né? Olha o tamanho dele. E então Davi fala, olha, eu sou pastor de ovelhas. E quando elas são atacadas, e quando ela foi atacada por urso, e eu enfrentei e destruí o urso, então vamos pensar nessa característica, porque Davi está chamando o Senhor de pastor, e Davi é o pastor, e Davi é um pastor zeloso por suas ovelhas, um pastor que dá a vida pelas ovelhas, porque enfrentar um urso é se pôr a perigo de morte, né? Não tem como você enfrentar um urso dizendo assim, é certeza que eu vou vencer. Isso é uma coisa que Davi faz. Então, Davi é o pastor que todos os pastores olham e falam assim, olha isso, ninguém toca nas minhas ovelhas, se alguém tentar roubá-las, eu vou proteger, eu vou cuidar, elas reconhecem a minha voz, eu que carrego elas para o alimento, para as verdes pastagens, para as águas tranquilas, é eu que faço com que elas durmam um descanso, na noite sombria eu que as conduzo. Então Davi é esse pastor, mas diante do Supremo Pastor, ele se põe como ovelha. E se pôr como ovelha é se rebaixar, porque uma ovelha, ela precisa ser cuidada o tempo todo. Uma ovelha não vai sair pastar sozinha. Na verdade, se ela fizer isso, ela se perdeu, né? Então ela precisa de acompanhamento o tempo todo. Ela precisa de cuidados para que a lã dela sirva. Ela precisa de cuidados porque ela é inofensiva, então ela está à mercê dos ataques dos inimigos, né? Do urso, seja o que for. Então ela precisa de muito cuidado, proteção. E é isso que Davi está dizendo, olha, eu sou forte, eu sou destemido, eu enfrento desafios, mas quando eu olho para Deus, eu sou apenas uma ovelha. E isso é muito legal, porque isso tem que nos lembrar que a nossa força vem do nosso Deus. Que nós vivemos numa paz que excede todo o entendimento, não é porque nós somos bons, é porque diante do nosso Deus, Ele nos traz a paz. E a gente poderia trazer isso para o nosso tempo e pensando, o que você trabalha? Em que área você trabalha? Você poderia dizer que o Senhor é o seu encarregado? Que o Senhor é o seu gerente? Que o Senhor é o seu chefe? Eu não sei onde você trabalha, mas faz esse link com a pessoa que está acima de você na hierarquia e pensa assim, eu posso chamar essa pessoa de meu encarregado não só por título, mas porque ele faz o que eu faço tão bem que ele conquistou e ele merece isso e por isso eu obedeço. Então, se a gente pensa assim, aí a gente vai para o outro lado e a gente olha para Deus dizendo, na verdade não é essa pessoa. Na verdade, o Senhor é o meu encarregado, o Senhor é o meu gerente, o Senhor é o meu chefe. É o Senhor. E aí nos leva a olhar para nós para pensarmos que tipo de ovelha nós somos. E ao mesmo tempo, que tipo de pastores somos. Né? Aqui Davi está olhando para si, que é o trabalho dele, dizendo, olha, sobre o meu trabalho eu faço muito bem, mas diante do Senhor eu me torno o trabalho do Senhor. Então, diante do Senhor, eu tenho que olhar dessa forma como Davi. Eu estou enfrentando desafios, eu faço tudo pelo meu trabalho, eu trabalho muito bem, mas diante do Senhor, eu sou o trabalho. E Ele é quem fica com todo o encargo de cuidado, de proteção,
de mantimento, Ele que fica com esse trabalho. Né? Lembra a música, é teu, somente teu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. É isso, Davi é uma ovelha diante do Deus Todo-Poderoso, um pastor que diante de Deus se sente uma ovelha. E aí quando a gente vai para a segunda parte, que ele fala, e nada me faltará, aqui tem muito a ver com sentimento, né? Esse não sentirei falta de nada, ou não sentirei falta, eu não sentirei carência, tem essa ideia, eu não sentirei carência de nada, eu não terei carência. E isso é interessante, porque se a gente pensa ainda mais no nosso tempo, que as pessoas necessitam o tempo todo de ser olhados, de ser comunicados, de ser avisados, de ser lembrados, porque senão eles ficam extremamente chateados. Nós precisamos lembrar que quando nós ficamos extremamente carentes, dizendo que eu não faço isso porque fizeram isso comigo, nós não temos o Senhor como o nosso pastor. Porque o pastor supre as nossas necessidades de tal forma que ele supre as nossas carências. Então nada me faltará, ele vai suprir todas as minhas carências. Então não é que eu não vá sentir falta de algumas coisas, não é essa a ideia, né? Porque nós sentimos falta de algumas coisas, isso é óbvio, mas eu não tenho carência, a falta não me trava, não me para, né? Por quê? Porque o Senhor é o meu sustento. Porque é o Senhor que caminha à frente, é o Senhor que é o meu protetor. As coisas estão dando erradas, mas o Senhor é que está à frente. Então eu não preciso ficar mal, eu não preciso esperar a mensagem de alguém para que eu então resolva fazer alguma coisa. Não, eu não preciso disso, porque tudo que eu preciso está no Senhor, e o Senhor é o meu pastor. E se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho carência alguma. Eu entrego tudo nas mãos dele, e eu sou submisso à vontade desse pastor que sabe para onde está me levando, que sabe a hora de retornar, e mesmo que fique à noite e é tenebroso para mim, ele vai me conduzir de volta em segurança, porque ele tem as armas necessárias para me conduzir. É o Senhor, é o nosso pastor. Então eu não terei falta de nada, eu não sentirei falta de nada, eu não terei carência de nada, porque o Senhor supre todas as minhas necessidades. 3 perguntas para você, lembrando que essa é só o primeiro verso, nós estudaremos todos os 6 versos do Salmo 23, para ir agregando também mais conhecimento tanto a esse primeiro verso quanto aos versos que vêm, para a gente entender o que significa de fato esse salmo tão lindo, tão lido, tão lindo, tão citado, tão recitado, mas possivelmente pouco compreendido. Então, 3 perguntas para a gente conversar. Primeiro, você pode dizer que o Senhor é o teu pastor? Né? Pode dizer assim, o Senhor é o meu pastor. E nessas condições que estamos falando, né, de se colocar como ovelha, de ouvir a voz do pastor, de ser conduzido por esse pastor. Segundo, você tem vivido como ovelha, que é bem parecido, né? Porque primeiro é chamar o Senhor de pastor, é entender que Ele é o dono de todas as coisas. E o segundo é viver como ovelha, submisso à vontade de Deus. Você tem vivido dessa forma, entendendo que a sua força vem do Senhor? E terceira pergunta, você tem alguma carência que não deixa você enxergar o Senhor como provedor? Tem alguma coisa ainda que parece estar faltando? Então exponha isso, e aí nos grupos a gente ora, a gente conversa, para que o Senhor nos supra todas as nossas emoções, porque Ele é o nosso pastor, e eu não sentirei falta de nada. Que Deus abençoe e boas reflexões.